Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. Eu me chamo Vitor, e o que vou contar pode parecer impossível, mas é a verdade. Não espero que todos acreditem. Aliás, muitos que escutaram a história até duvidaram da minha sanidade. Mas acredite ou não, isso me assombra até hoje, anos após o que aconteceu. E cada vez que fecho os olhos, revivo tudo como se fosse a primeira vez. A cada instante, sinto que estou preso em algo muito maior do que apenas um simples acidente. Era uma noite chuvosa, daquelas que você sabe que algo ruim está prestes a acontecer. Eu havia passado o dia visitando meus pais em uma cidade vizinha. Estava cansado, mas ao mesmo tempo ansioso para chegar em casa. A estrada que conectava a cidade dos meus pais a mim era cercada por árvores densas. E com a chuva forte, o caminho parecia uma serpente escorregadia, serpenteando na escuridão. Cada gota de chuva que batia no vidro parecia um tambor, acompanhando os batimentos do meu coração, que aos poucos acelerava. Meu carro era tudo o que eu escutava naquela solidão, os limpadores lutando contra o aguaceiro e meus olhos cansados, buscando a próxima curva. Estava sozinho na estrada, ou assim pensava, até que, de repente, os faróis iluminaram algo que eu não deveria ter visto. A curva estava à minha frente, e no meio da estrada, uma figura, uma pessoa. Não, parecia um vulto, uma sombra. Pisei no freio com toda a força que consegui, mas a chuva fez o carro deslizar. Tudo aconteceu rápido demais. O impacto foi brutal. O corpo da pessoa colidiu com o para-brisa. O vidro estilhaçou em 1000 pedaços, e meu carro perdeu completamente o controle. O carro começou a girar, rodopiando na estrada molhada. Tudo parecia se mover em câmera lenta enquanto eu sentia meu corpo sendo arremessado de um lado para o outro, preso pelo cinto de segurança, enquanto o som metálico do carro colidindo contra o chão ecoava pelos meus ouvidos. O mundo se virou de cabeça para baixo, literalmente. O carro parou de repente, de cabeça para baixo, com um som agonizante de metal se contorcendo. Tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, a primeira coisa que percebi foi o silêncio. O som do carro destruído, da chuva, da colisão, tudo havia sumido. E, ainda mais estranho, eu não estava no carro. Estava na sala da casa dos meus pais, sentado confortavelmente, como se nada tivesse acontecido. A TV estava ligada, transmitindo o noticiário da noite, e o cheiro familiar do café da minha mãe invadia o ambiente. Mas havia algo de errado, uma sensação desconfortável que tomava conta de mim. Eu me levantei da cadeira e me aproximei da janela. A chuva continuava forte lá fora. Olhei para as minhas mãos. Não havia nenhum sinal de ferimento. Como eu havia chegado ali? Minha mente estava confusa. Tudo parecia irreal. Vitor, o jantar está pronto. A voz da minha mãe ecoou pela casa. Ela apareceu na porta da sala, sorridente, como se fosse mais uma noite comum. Mas nada era comum. Tudo parecia normal. Mas aquela sensação de que algo estava errado não me abandonava. Resolvi sair, dizendo que precisava voltar para casa. Peguei as chaves do carro e saí pela porta, mesmo com a chuva caindo pesadamente lá fora. Entrei no carro e comecei a dirigir pela estrada que me levaria de volta para minha cidade. Conforme avançava, uma sensação estranha tomava conta de mim. Cada curva, cada gota de chuva no para-brisa, tudo parecia igual. Era tudo exatamente como antes.
O que eu não conseguia entender era igual ao que eu nunca havia passado por aquilo. Mas, de repente, eu soube, quando vi a figura aparecer novamente na estrada. A mesma figura, no mesmo lugar. Eu pisei no freio, mas de nada adiantou. O carro deslizou e o impacto foi brutal, mais uma vez. O corpo atingiu o para-brisa, o carro capotou e a escuridão me envolveu novamente. Onde eu estava, na casa dos meus pais, novamente. O noticiário falava de um acidente na estrada, e o cheiro de café fresco permeava o ar. Levantei-me em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. Havia algo mais profundo, algo terrível. Eu estava preso. Saía de casa em horários diferentes, pegava estradas alternativas, até considerava ficar com meus pais. Mas nada adiantava. Não importava o que eu fizesse, o fim era sempre o mesmo. A estrada, o acidente, e eu morria. Com o tempo, percebi algo mais horrível ainda. A figura que eu via na estrada era eu. De alguma forma, eu estava atropelando a mim mesmo, sempre no mesmo ponto, sempre com o mesmo fim. O desespero tomou conta de mim. Por quanto tempo aquilo já estava acontecendo? Dias? Meses? Eu não sabia mais. Cada vez que voltava à casa dos meus pais, as coisas pareciam menos reais. As cores desbotavam, os sons ficavam abafados, como se eu estivesse vivendo em um pesadelo. A realidade se distorcia e comecei a questionar se eu estava realmente vivo. Desesperado, resolvi confrontar o ciclo. Na última vez que vi a figura na estrada, em vez de frear, acelerei com tudo, decidido a romper o ciclo, mesmo que isso significasse minha destruição completa. Quando atingi o corpo, em vez de sentir dor ou o impacto do acidente, tudo se desfez ao meu redor. Não havia mais carro, estrada, chuva ou escuridão. Apenas um vazio infinito. Caí nesse vazio, sem fim, sem chão, sem céu. Era como estar suspenso em uma escuridão eterna, sem saber se estava subindo, caindo ou simplesmente parado. Senti o peso de uma eternidade sobre mim, e por mais que eu quisesse acordar, já não havia mais volta. Agora estou aqui, nesse lugar que não sei descrever. Não há sons, não há luz, apenas eu e o vazio. Talvez eu esteja preso aqui para sempre. Não sei quanto tempo se passou desde que fiquei preso. Parece uma eternidade. Talvez tenha sido apenas um instante. O ciclo finalmente quebrou, mas de um jeito que eu nunca esperei. E agora, não há mais nada. Apenas o eco das minhas memórias e a certeza de que estou morto. A morte é um destino muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. E se você ouvir isso, saiba que a morte não é o fim. Ela é apenas o começo de algo que não compreendemos. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.